Olá, cerca de 33 milhões de pessoas no Brasil não têm água tratada em casa. E quando se fala de coleta de esgoto, a situação é ainda pior. Metade dos brasileiros não tem acesso ao serviço. Neste programa Argumento, a gente fala sobre marco regulatório do saneamento. Nosso convidado, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, senador que é relator da matéria no Senado, e o governo agora trabalha para que essa matéria seja aprovada ainda durante a pandemia. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Estou vendo que o senhor está conversando com a gente, tem uma brisinha aí no cabelo. O senhor está em Fortaleza? Estou em Fortaleza, trancadinho na minha casa. Graças a Deus, a minha casa a gente fica vendo o mar, os verdes mares do meu Ceará. Mas, de qualquer maneira, fica trancado, né? Senador, o governo tem dito que se a matéria já era estratégica antes, ela durante a pandemia fica duplamente importante, primeiro pela ajuda na própria saneamento, na própria saúde da população em plena pandemia, mas também por um apoio econômico que ela pode fornecer nesse cenário pós-pandemia. O senhor podia explicar para nós como esse marco regulatório pode ajudar o país? Bom, obrigado aí, Ângela, prazer em lhe ver. Você está muito feliz na quarentena, eu estou vendo, com a cara boa, sorrindo. Mas eu vou dizer para você, com toda certeza, que talvez seja a matéria mais importante que eu relatei na minha vida. Eu só tomei consciência da gravidade do problema do saneamento no Brasil quando eu fui candidato a governador em 1986, em que eu saí pelos bairros de Fortaleza, periferia de Fortaleza, e pelo interior todo, rodando as áreas mais pobres, mais vulneráveis. E foi um verdadeiro choque para mim, quando eu vi a qualidade de vida daquelas pessoas que não tinham nem água tratada, nem saneamento básico, aquele esgoto correndo pela rua, com as crianças brincando. E, infelizmente, de lá para cá, pouco mudou, muito pouco mudou. Isso se deve a um tipo de regulamento que nós fizemos no passado, que ficou anacrônico. Todas essas infraestruturas de esgoto pertenciam a empresas estatais, que tinham com os municípios e com o governo, proprietária do governo do estado, uma coisa chamada contrato de programa, que dava exclusividade à empresa pública e monopólio à empresa pública para fazer o saneamento básico. O que aconteceu com isso? As empresas públicas, sem concorrência, sem necessidade de concorrer, sem metas básicas, ficaram paradas no tempo, porque eram relativamente ineficientes, não todas, a maioria. Só para vou lhe dar um número, para você ter uma ideia. Enquanto na Europa, por exemplo, o desperdício de água na distribuição da água encanada é cerca de 15%, aqui a média é de 45%. 45% da água é perdida no meio do caminho. Perdida no meio do caminho. Imagina você que, para compensar isso, você não pode ter tarifa barata. E, ao mesmo tempo, com esse tipo de desperdício, por exemplo, esse tipo de desperdício, você não sobra lucro o suficiente para você reinvestir. Então, nós ficamos vivendo nesse momento viciado, que não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para melhorar a eficiência e ficamos parados. E a população brasileira hoje, talvez seja nos países, no G20, com certeza, o único país do mundo que registra esses números, que você acabou de dizer. Metade da população sem água tratada e sem esgoto. Num momento como esse, você diz, há uma campanha pública que mandamos as pessoas lavarem as mãos. E outro dia uma pessoa me disse, lavar as mãos como, se eu não tenho água limpa em casa?
Então, hoje é a chaga da sociedade brasileira, não tenha dúvida. Quando eu fui governador aí, em 86, 87, eu levava uma cabine de telefone para uma cidade do interior, era uma festa. Eu era recebido com a festa. E hoje todo mundo, em qualquer cidade do interior, tem um celular. Só para mostrar a evolução em termos de infraestrutura. E o saneamento, que é o mais importante, que tem a ver não só com a saúde, não só com a educação, porque uma criança doente não tem a educação que merece, mas tem a ver com a própria dignidade da pessoa. Então, o que acontece hoje? Você vê uma criança com o celular na mão, última palavra de tecnologia, e com os pés no esgoto. É uma vergonha que nós temos que enfrentar. Senador, por outro lado, o senhor comparou com o setor, desculpa, o senhor comparou com o setor de telefonia, que houve imensos avanços a partir da privatização, principalmente. O marco regulatório que o senhor traz agora para o saneamento também é isso? Trocando em miúdos, a gente vai permitir a privatização desse setor de forma mais evidente? Não é propriamente um programa de privatização. É um programa que abre as portas para os recursos privados. Por isso é que você falou que nesse momento ele se tornou duplamente importante, porque fora esse aspecto sanitário, de saúde que nós falamos, como no Brasil é tão atrasado nessa infraestrutura, que é uma enorme oportunidade de investimentos nessa área. E como os investidores vêm e ficam olhando com binóculo aonde tem oportunidade de investimento, claramente aqui na área de saneamento tem uma oportunidade gigantesca de investimento. Ora, se as companhias estaduais não têm recursos para fazer os investimentos, se nós vamos sair da pandemia com menos dinheiro na União ainda do que entramos, que nós já estávamos quebrados, com os estados praticamente todos quebrados, só a iniciativa privada vai poder nos ajudar a atingir uma meta pelo menos razoável, menos vergonhosa em curto espaço de tempo. Então, essa é a ideia. Não significa que um governador do estado vai ser obrigado a privatizar a sua empresa estadual, não. Se a sua empresa estadual for eficiente, se o estado tiver recursos, se a companhia tiver recursos e conseguir financiamento, e ele assim desejar, desde que tenha no seu contrato uma concorrência e seja obrigado a alcançar aquelas metas, ele fica com a sua companhia estadual. Porque isso também é uma novidade do marco. O senhor coloca a exigência de que hajam metas a serem cumpridas por essas companhias públicas. Exatamente. Que até hoje não. E a ANEEL, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, vai ser a grande agência reguladora nacional que vai estabelecer esses parâmetros, metas a atingir, preços de tarifa, qualidade de água, etc, etc. Senador, minha última perguntinha, porque nosso programa é curtinho para um tema tão interessante, tão complexo. Qual é a receptividade no Senado, no Congresso, para a votação dessa matéria? Porque há a contrapartida daqueles parlamentares que inicialmente resistem à ideia desse marco regulatório, falam até de uma privatização agora que poderia acontecer a preço de banana, por exemplo, porque o mercado está ruim, enfim, a pandemia abaixou nossas chances econômicas. Sua avaliação? Isso não é verdade, é uma falsa impressão. Imagine que nós venhamos a aprovar isso semana que vem, o presidente, no final do ano. Se você for fazer um processo de concorrência, de licitação, seja lá qual tipo for, isso é um processo que vai demorar pelo menos, mas no mínimo um ano. Não é para ser feito agora, mas é uma coisa urgente, porque se nós tivéssemos, outros dizem assim, mas esse não tem nada a ver com a pandemia atual, porque esses investimentos não vão ser feitos agora. Eles têm razão. Mas se nós tivéssemos aprovado isso há 2 anos atrás, como nós queríamos, teria a ver, sim, com a pandemia atual. E se não tem a ver com a pandemia atual, vai ter a ver com a próxima pandemia que vai vir, ou epidemia, seja lá o que vier.
e tem a ver com outras que são nossas, zika, chikungunya, dengue, cólera, sei lá, mais quantas vezes. Então, não existe a possibilidade nenhuma de se você fazer qualquer tipo de concorrência, seja lá qual for, agora. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, senador que é relator do Marco Regulatório do Saneamento em pauta no Senado. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Tchau, se cuida, até a próxima. Tchau.